facilitar o entendimento do que vamos falar, pensar num tema assim: como estar certo de que eu não estou errado? Como eu posso ter certeza de que eu estou no caminho certo? Nós vamos pensar um pouco em Atos capítulo 2, mas o texto primeiro que quero ler está em Isaías capítulo 29, versículo 13. Eu temo e tremo quando ouço alguma coisa que foi Deus quem disse. Nesse texto, o profeta Isaías disse, o Senhor falou para ele, Isaías 29, 13: disse o Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lábios e coração muitas vezes não estão de acordo. São as palavras que elogiam e os sentimentos que reprovam. Às vezes é necessário a gente se referir a alguém de forma respeitosa, mas lá no fundo nós estamos com raiva daquela pessoa. É quando se fala por dever, o que contraria as convicções. Nós estamos num período de campanha eleitoral. Eu já estou ouvindo estas anedotas do tipo: lembram aquele vereador que estava desaparecido há 4 anos? Foi achado. Ele já está aí nas ruas pedindo votos. Mas se eu perguntasse a você: você acredita no que os candidatos falam? Eu acho que uns 10% diria que sim. Menos? 5%? Será? Mas eles dizem. Aquilo faz parte de um programa que o partido estabeleceu. Mas lá no fundo, muitas vezes, o próprio candidato sabe que aquilo é inexequível, não pode ser feito. Às vezes, o candidato a prefeito até diz que vai fazer o que não é competência dele fazer. Pouco depois da eleição, da última eleição da presidente Dilma Rousseff, o presidente de honra do partido, o senhor Luiz Inácio, foi diante de câmeras de televisão, assim ele achou que aquilo iria para a televisão, e disse: nós tivemos de dizer uma coisa no discurso e agora temos de fazer outra. Todos nós assistimos isso. Isso, irmãos, eu estou falando para que a gente entenda o que é lábios e coração desassociados. O que quero falar hoje é como estar certo de que eu não estou errado. Como ter convicção de que o meu cristianismo é autêntico. É disso que o Senhor está falando. Ele não é autêntico quando os lábios falam o que o coração não vive. O cristianismo não é autêntico quando as palavras não correspondem às convicções. Meus lábios e meu coração precisam estar sincronizados para que haja o verdadeiro cristianismo. Bom, nós precisamos dar alguns parâmetros que auxiliem na avaliação que cada um pode fazer daquilo que chama cristianismo. Talvez você pudesse imaginar que existisse, ou pode imaginar que exista 5, 10, 20, 30 maneiras de fazer-se esta avaliação. Mas eu queria falar nesta noite só sobre 4 evidências do verdadeiro cristianismo. 4 parâmetros que você pode usar para a tua vida, para no final você dizer: eu sou um verdadeiro cristão, sim. Eu vou, claro, me fundamentar na Bíblia Sagrada para fazer isso. Primeira evidência do verdadeiro cristianismo, eu disse que vou me valer de Atos, especialmente capítulo 2. A primeira evidência é a evidência do arrependimento. Arrependimento. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. O que conta Atos capítulo 2? O início do cristianismo. Aqui está o start daquilo que nós somos e vivemos hoje. E o texto diz: ao ouvirem isso, ouvirem o quê? Uma pregação.
Eles ficaram com o coração pesaroso, algumas versões dizem compungido, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? O que Pedro respondeu? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis a salvação, que é o dom do Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento é uma evidência do verdadeiro cristianismo. Irmãos, nós conhecemos muitas pessoas que se tornaram membros da igreja porque gostaram, porque acabaram ficando, porque nasceram no lar cristão, e um dia os pais levaram esse filho a tomar essa decisão. Você pode se batizar, você canta, você já toca para a igreja, você já é um pastorzinho, né? Os nossos filhos, quando eles são assim mais afeitos, mais dispostos, já se diz isso. Então é como se o batismo fosse uma consequência natural de uma convivência saudável e agradável. Mas a Bíblia não diz só isso. O verdadeiro arrependimento, ele tem uma causa clara. O verdadeiro arrependimento, ele acontece após haver uma experiência de convicção de pecado. Irmãos, como o inimigo, ele trabalha para que as pessoas não tenham convicção de pecado. Não é a simples capacidade de saber o que é pecado e o que não é. Eu estou me referindo, queridos, a isso que o texto diz. Aqueles homens, depois de ouvir uma pregação, eles ficaram com o coração compungido, pesaroso. Essa é a porta de entrada para a família de Deus. Repito, o texto afirma que as pessoas perguntaram: o que devemos fazer? Nós estamos profundamente incomodados, nós estamos quebrantados. Mas eles fizeram essa pergunta, diz o texto, ao sentirem o coração pesaroso. Sabe, essa palavra compungido ou pesaroso, no grego, significa o coração traspassado, doloroso. Aquilo que eles haviam ouvido, aquela pregação a respeito de Jesus Cristo, que Pedro acabara de fazer, do versículo 14 ao verso 36, foi algo tão profundo, tão de Deus, foi algo tão forte, que eles não apenas disseram: gostamos do que ouvimos, mais do que isso, o nosso coração está atingido. O que eles estavam ali sentindo naquela hora era a verdade que estava revelando a eles que eles eram pecadores. Isso é evidência do verdadeiro cristianismo. Isso é convicção de pecado. Quando o pecado é visto como algo abominável, é como se eles dissessem: nós estamos profundamente dominados por uma certeza de que nós precisamos nos livrar disso. Pecado. É daí que vem o verdadeiro arrependimento. Quando o reconhecimento do pecado não é frio e apenas intelectual, mas ele é profundo e importante. Uma evidência do verdadeiro cristianismo é isso. Eu não sei se estou muito certo, mas eu estava meditando nisso, escrevendo, e fiquei pensando. Para mim, serviu. É como se este compungimento ou esta traspassação, se essa palavra existe, da verdade no coração, como se fosse um pouco da dor que Cristo sofreu na cruz, para que nós tivéssemos um certo assentimento àquilo que ele viveu na cruz. Eu temo dizer algumas coisas, irmãos, mas digo com convicção:
O verdadeiro cristão, ele sofre quando peca. E se você, quando peca, não sofre, tome cuidado. Não estou dizendo que você está salvo, não. Longe de mim poder dizer uma coisa dessa. Mas, quando nós estamos numa profunda escuridão, e você fica nas trevas absolutas por um bom tempo, e de repente uma luz forte se acende, existe ou não um incômodo? É como se isso fosse o inverso. Você está numa profunda luz e de repente as trevas te dominam. Quem está na penumbra, as trevas não vão fazer diferença, nem vão causar impacto, não é mesmo? É assim que se dá o início do cristianismo verdadeiro. E é isso, irmãos, quando o coração ele sente profundamente a verdade. E a gente não diz, como esses homens disseram ao outro, ao Pedro, mas a gente cai de joelhos diante de Deus e diz: Senhor, passa de mim esse cálice, porque eu estou pesaroso e eu estou arrependido disso. É assim que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não apenas os nossos problemas. Por que nós nos entregamos ao Senhor? Porque Ele nos livrou de uma prisão que se chama pecado. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: sede transformados pela renovação da vossa mente. Quando o pecado é assim para nós somos levados ao arrependimento. E o que o arrependimento produz em nós é uma mudança de pensamento. Mudança de pensamento significa nós passamos a interpretar de forma diferente as coisas grandes. Nós pensávamos como se fossem brandas, passíveis de serem toleradas, nada que fosse grave ou que tirasse de nós o nosso bom relacionamento com o Senhor. Arrependimento é uma transformação da maneira de pensar sobre tudo. Sobre a vida, sobre os sonhos, sobre casamento, sobre família, sobre sociedade, sobre boas obras, sobre expectativas, sobre esperança, sobre futuro, sobre cuidado do próximo, sobre os nossos deveres pessoais. O verdadeiro cristianismo faz a pessoa salva sentir vergonha do pecado. O verdadeiro cristianismo faz isso. E penso eu que foi isso que estava na mente de Jesus quando ele disse: felizes, bem-aventurados os que choram. O sentido de chorar ali é isso. Tem dois sentidos para mim ali. O primeiro, ou um deles, é o sentido de chorar na busca da vida ideal, plena, da graça. Mas o outro é chorar quando a gente vê que há tanta força ruim dentro da gente, há tanta maldade. Como diz a Bíblia, lembra esse texto: se confessarmos os nossos pecados, Deus faz duas coisas: perdoa os pecados e purifica da injustiça. Quando a gente chora porque observa no íntimo injustiças demais, desejos impuros demais, coisas nocivas demais, o cristianismo verdadeiro, ele nos faz sentir vergonha disso. O cristianismo verdadeiro torna a pessoa dependente da comunhão com Deus. Quero falar um pouco mais sobre isso. E é isso que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas: andai no Espírito, e vocês não cumprirão os desejos da vossa carne. O verdadeiro cristianismo tem o desejo de viver para a glória de Deus, porque é para isso que fomos criados. Não para a própria glória, não para a glória da igreja, não para a glória das nossas obras, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para isso fomos criados. Então, a primeira evidência do verdadeiro cristianismo é o arrependimento. Arrependimento é mais ou menos assim: a pessoa que caminha nesta direção e ela toma absoluta consciência que essa direção é errada,
E ela dá as costas para essa direção, para nem ver mais, e começa a caminhar nessa direção. Ali o reino das trevas e da morte, aqui o reino da vida e da luz. Isso que está lá em Romanos capítulo 8. Nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, e em Cristo fomos trazidos para estar debaixo da lei do Espírito da vida. Eu queria pensar sobre agora a segunda evidência do verdadeiro cristianismo, que é a capacidade de entender a Bíblia Sagrada. Agora eu leio o versículo 42. Aqueles homens que depois de terem ouvido a pregação, se sentiram pesarosos e foram orientados por Pedro: arrependei-vos, para que vocês então sejam batizados. Verso 42 diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Interessante isso. Perseveravam no quê? No ensino. No ensino. Eles queriam ser ensinados, ser instruídos. O texto grego afirma assim: e todos continuaram fortemente ligados à doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles haviam ouvido ali, eles pensaram: nós precisamos crescer no conhecimento disso. Isso é ensino, isso é ministração para a nossa mente, para o nosso coração. Só se persiste, se segue aquilo que é entendido. Quando a gente ouve uma coisa que não entende, a gente despreza logo. E o texto diz: eles se apegaram a isto. Isso é bom, isso machuca a nós, isso tira de nós alguns prazeres e deleites, mas isso é bom, isso nos está tornando pessoas melhores. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. No verdadeiro cristianismo, a sede e a entendimento da palavra de Deus. Quem não gosta de ler a Bíblia, quem não gosta de entender a Bíblia, acho que não há ninguém aqui nessa noite, eu falo para você dizer para os outros: põe em dúvida o que você chama de verdadeiro cristianismo. Mas não é isso que está no cerne da questão. O que está no cerne é o entendimento. As convicções que são estabelecidas a partir do entendimento, isto é sinal da graça de Cristo. O Espírito Santo de Deus nos dá o entendimento das Escrituras, mas é preciso que o Espírito de Deus tenha liberdade no nosso íntimo para fazer isso. O verdadeiro convertido sabe da importância das palavras vivas do Senhor no seu coração, sabe o que elas significam e jamais troca isso por qualquer outra coisa. Que está lá no Salmo 1, versículo 2: feliz, feliz é aquele que busca ter prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia, de noite, o tempo todo. Essa sede de prazer é evidência do verdadeiro cristianismo. Cabe-me agora perguntar: o que é a Bíblia para você? Que relevância ela tem no teu dia a dia? Que importância tem ela quando você começa o teu dia? Que você não dê mais importância à água que você deve tomar em primeiro lugar, recomendação dos especialistas. Que o café da manhã não seja mais importante do que a primeira dose bíblica. Que o pão que você come, os frios, as frutas, sei lá, não sejam mais importantes do que isso. Que a fome e sede do teu coração sejam maiores do que o apetite quando você se chega à mesa. Com que assiduidade você medita nela, que prazer ela tem concedido ao teu coração. A resposta a estas perguntas são os sinais. Se o teu cristianismo ele é verdadeiro, ou é um cristianismo apenas
de palavras. Porque nas palavras do profeta, Deus está dizendo: eu te ouço, mas também te conheço. Eu ouço o que você diz, mas eu também sou do teu coração. E há muitos testemunhos na Bíblia de homens e mulheres que tiveram uma mudança radical quando compreenderam isso. Os olhos do Senhor percorrem a terra. A evidência do cristianismo é a capacidade de entender a Bíblia, a sua importância, a sua mensagem. Se você lê alguma coisa de difícil compreensão, você tem dois caminhos. O primeiro e principal é você procurar os seus pastores. Eu falo isso para todas as pessoas que vêm ao gabinete e falam sobre isso. Pastor, eu não entendo. Ótimo. Tenha 2 livros de cabeceira, ou 2 porções, uma Bíblia Sagrada, outro um caderno, acompanhado de um lápis ou uma caneta. Tudo que você ler, que você não entender, anote aqui. Incomode os seus pastores. Mande e-mail, vem aqui. WhatsApp dá trabalho, né? Eu ainda não sei usar computador, mensagem do WhatsApp. Mas vem aqui, a gente amplia isso. Além de estudar a Bíblia junto, nós vamos conversar e vamos orar juntos. E uma outra opção, talvez a coisa seja simples, apenas a tua mente está um pouco obscurecida. Ore, peça a Deus que te dê entendimento da sua palavra. Peça a Ele isso. Terceira evidência do verdadeiro cristianismo são os laços familiares da fé. Eu leio o versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que se converteram se tornaram irmãos, se tornaram próximos, se tornaram juntos. E eles queriam curtir isso, eles queriam cultivar isso. E uns aprendiam com os outros, e eles tinham prazer de se encontrar. Havia uma ligação entre eles que vinha do Espírito de Deus, uma manifestação da graça do Altíssimo. O verdadeiro cristianismo promove o desejo de estar com os irmãos, o senso de proximidade, a empatia, o cuidado mútuo. A gente brinca aqui dizendo, eles estavam telefonando uns para os outros, marcavam encontros para falar sobre uma diversidade de assuntos, mas desde que estivessem juntos, e quando eles iam para a sinagoga, quando acabava o culto, o zelador ficava dizendo: gente, precisa pagar o lampião aqui, vamos sair, porque eles queriam permanecer ali, eles queriam ficar muito tempo. Isso é sinal de saúde espiritual da igreja. Quando os irmãos se gostam, quando eles querem estar juntos, isso é evidência do verdadeiro cristianismo. João escreveu isso, 1 carta, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aleluia, que bênção isso! Um dia uma pessoa muito bem humorada aqui no nosso culto, terminou o culto, estava próximo da porta, e tinha grupos ali a atuar, e tinha umas crianças que começaram a correr, e subiram, e uma achou uma baqueta e começou a bater lá, e aí esse irmão, muito simpático, disse: pastor, o que o senhor acha disso? Eu disse: eu estou quase tirando o sapato e começando a correr também. Porque esse é lindo. Porque eles estão aonde? Eles estão na casa do Senhor. Eles estão aqui. Eles gostam deste lugar. Eles se sentem confortáveis. Aqui eles se sentem em casa. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo isso. Que nós que saímos das trevas onde não se conhece ninguém, sabe quem é, mas não conhece, sabe quem é, mas não ama, mas nós entramos numa família onde nós agora vivemos juntos e cultivamos essa fraternidade tão preciosa. Repito o texto de João: sabemos que passamos a morte porque amamos aos irmãos. Esse amor é uma evidência de que agora estamos vivos, estamos livres da morte. O verdadeiro cristão tem uma ligação com seus irmãos
que é implantada pela graça de Cristo no seu coração. O cumprimento, o abraço, o ósculo santo são evidências de um laço de amor. Isso, irmãos, é evidência de que a verdade está em nós. Este respeito, este cuidado, este zelo que cultivamos uns pelos outros. E a quarta evidência que eu anotei do verdadeiro cristianismo é a valorização da oração. Atos 2:42, a segunda parte diz, vou ler o versículo todo, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se reuniam, não era só para comer churrasco, para cantar parabéns, eles não reuniam-se apenas para celebrações quaisquer que fossem, eles se reuniam para orar. Quando o pastor Biquim esteve no ano passado, no ano retrasado, celebrando a nossa convenção, eu repeti isso para os irmãos aqui em Jundiaí, celebrando a convenção do Estado. Ele que é da Coreia do Sul, foi presidente da Aliança Batista Mundial, e ele está vivendo esse tempo de avivamento lá na Coreia do Sul. Ele disse que um dos segredos, o Sr. Emanuel estava lá, na Jéssica, é oração, oração. Ele até brincou, ele disse, eu vou chegar no céu e vou querer saber quem foi que inventou esse negócio de estar 4 horas da madrugada no templo para orar. Aí eles ficam lá, tipo, até 7 horas e aí vão trabalhar. Oração. Olhe na Bíblia Sagrada sobre a descrição, o perfil de homens que influenciaram famílias, nações, homens de oração. Leia na Bíblia sobre aqueles que executaram de forma alegre e plena a missão de Cristo para a sua vida. Oração. Aqueles que encontraram as soluções dos seus problemas mais difíceis e intrincados. O caminho foi oração. Foi assim que nasceu o cristianismo. Interessante, aqueles irmãos acabaram de se converter. Foram levados a entender a importância do arrependimento, foram levados a entender a importância da comunhão e foram levados a entender a importância da oração. Eu temo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo do cristianismo em que os que se chamam cristãos estão desaprendendo a orar. Nós estamos tão ativistas que não estamos tendo tempo para oração, nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres. Ganhar dinheiro é tão importante, a cidade é tão estressante, nós não estamos encontrando tempo para orar. Aqueles judeus que agora estavam convertidos ao cristianismo, eles haviam descoberto uma coisa maravilhosa, que era estar com Deus. Muitos deles eram religiosos, judeus. Eles iam para a sinagoga fazer aquela oração mecânica, repetitiva, aquelas que às vezes estão escritas em algum manual. Mas aí eles descobriram que eles podiam se relacionar com Deus, eles podiam falar a Ele de coração aberto, e eles gostavam disso, e eles faziam isso constantemente. Eles podiam agora falar com Deus, eles queriam orar em todo o tempo, eles ficavam assim, caçando reuniões de oração, para estarem juntos. Isso, porque está dizendo o texto, o coração aquece, a alma se regenera, o coração aquece, a alma se regenera, o coração se alegra com a oração sincera. Isso é sinal da graça do verdadeiro cristianismo. Ou não é verdade que a pessoa de quem você quer estar mais próximo é de quem você mais ama? Não é assim? Eu comecei o meu namoro com a Sônia amando-a profundamente. Daqui uns dias nós vamos completar 42 anos de casados. Nossos filhos nasceram, cresceram, se casaram. E se me perguntar, você quer ficar com Deus? E se me perguntar,
você quer ficar com um deles ou com a tua esposa? Se alguém perguntar, que você já conhece a resposta. Eu de brincadeira, quando eu fui pastorear a igreja de Brasília no início de 2001, os dois ficaram por razões pessoais e justificáveis. Eu de brincadeira disse: meu amor, você quer ir comigo ou quer ficar com eles? Eram dois que estavam ficando, era só um que estava indo. Na matemática ele estava perdendo, mas ela pagou esse preço e foi. Orar é estar com quem se ama. Orar é estar na presença daquele que está sobre nós. Não, como eu falei hoje de manhã, não para nos controlar, nos dominar, mas para nos aperfeiçoar. E Deus nos aperfeiçoa por uma razão, porque Ele quer que a gente esteja perto dEle. Ele quer nos tirar as arestas, Ele quer nos polir, Ele quer nos tornar pessoas idôneas para andar com Ele, porque foi Ele que nos convidou para isso. Vinde a mim, ande comigo, aprenda a viver comigo, você vai ter descanso para a tua alma, vem aqui, você vai ter segurança. Não é assim? Que sinal maravilhoso de cristianismo desses irmãos. Gosto muito do texto que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Esse eu nem escrevi, porque eu quero ler exatamente como ele está aqui. Porque sois filhos de Deus, Ele enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E este Espírito do seu Filho que está em nós clama: Abba, Pai. Isso é uma palavra hebraica que quer dizer meu papaizinho. Olha o tratamento que o Espírito Santo de Deus em nós nos ensina como devemos nos dirigir a Deus. Meu papaizinho. Todo verdadeiro convertido, ele entende de oração. Guarde isso. Todo verdadeiro cristão entende de oração. Ele entende de Bíblia, entende de oração. Ele entende de culto, entende de oração. Ele entende de testemunho, entende de oração. Ele entende de pregação, entende sobretudo de oração. Finalizo dizendo: é muito perigosa a religião de palavras e sem coração. Foi o que disse Jesus, o Senhor Deus. De ativismo sem compromisso, de fazer sem ser. Sobre gente assim, Deus disse: são pessoas que me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falei isso tudo para você, pessoalmente, fazer essa avaliação. Que distância o teu coração está de Deus? Que distância o teu coração está de Deus? É tempo de a gente repensar, é tempo da gente refazer, é tempo da gente corrigir, de a gente avaliar o que a gente fala em relação ao que a gente sente e vive. Avalie se você tem mesmo experimentado verdadeiro arrependimento. Avalie se você tem tido a ajuda do Espírito Santo para entender a Bíblia Sagrada. Avalie a qualidade do prazer que tem você tido por estar aqui na casa de Deus, na família, por conviver com esse povo, por se interessar por ele. Avalie o que tem significado a oração na tua vida. Falei de 4 itens para facilitar a nossa memorização, porque eu tenho certeza de uma coisa: só vale a pena ser cristão se for de verdade. Só vale a pena ser cristão se for verdadeiro. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, eu desejo muito que cada um de nós agora esteja avaliando o coração na tua presença. Pai querido, como isso é necessário.
para que nós não vivamos enganados, para que nós não vivamos iludidos, para que nenhum de nós passe a vida aqui como um bom religioso que nunca experimentou os maiores prazeres da fé cristã. Eu desejo, Pai, que o Teu Espírito complete na mente e no coração de cada um de nós isso que o Senhor quis que fosse dito aqui nesta noite. Eu desejo muito, Pai, que cada um que está aqui possa refletir seriamente a respeito disso. E que a cada dia tenhamos o prazer de cada experiência que vivenciar, entender como um meio de aproximação maior no coração do Senhor. O Senhor é Pai e deseja que os seus filhos estejam perto. O Senhor nos ama e nesse amor há sempre a oportunidade da renovação de nossos pactos, de nossos votos, a renovação da declaração do nosso amor, da nossa dependência do Senhor. E que isso seja para louvor, glória e honra do Teu nome. É por Cristo Jesus, o Teu Filho querido, que nós oramos. Amém. Se alguém, especialmente entre os nossos visitantes, deseja saber um pouco mais sobre essa igreja, deseja saber alguma coisa que foi falado ou cantado aqui, você tem um boletim, aí tem um grupo de telefone da igreja, no horário comercial de segunda a sexta-feira. Você pode ligar para cá mais um momento para conversar com os pastores, com todo prazer nós atenderemos. Nós queremos que você tenha entendimento de todas as coisas que acontecem aqui, que têm a ver com o reino de Deus e que são fundamentadas na Bíblia Sagrada. O nosso prazer é esclarecer para que haja uma decisão segura sobre os rumos da vida. Nós fazemos aqui aconselhamento a pessoas que nem são da nossa igreja também, porque o nosso prazer é fazer a palavra de Deus ser conhecida de todos. Eu desejo que todos tenham uma semana muito abençoada na presença do Senhor, para a sua glória. Feche os olhos. O amor de Deus, o Pai Celestial, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós para sempre. Amém. Faça sua oração silenciosa. Estamos despedidos desse povo.